Eu preparei um material em comunhão com o Espírito Santo, pensando em hoje à noite, então não é nada aleatório que a gente vai conversar. Da criação à eternidade, uma história sobre o amor de verdade. Até rimou, né? Olha só que poesia linda. Mas, galera, eu quero falar sobre Jesus porque ele é a fundação de tudo. Quando a gente cresce, muitas vezes na igreja, como a gente fala, a gente acaba acostumando com algumas ideias de, ok, cristianismo é certo, o resto é errado. Mas a gente, inconscientemente, muitas vezes só é cristão porque é tradição, porque nos foi ensinado assim, então é algo normal. A gente simplesmente fala que é cristão e não pensa muito sobre o porquê, o significado realmente de Jesus, o que ele realmente veio completar na Terra, que gerou todos esses frutos de libertação, de cura, mas principalmente de salvação eterna. Então vamos lá, vamos falar de por que Jesus é a base de tudo. Meu objetivo com esse material é equipar vocês para vocês, primeiramente, se não tomaram a decisão ainda de seguir a Jesus, de entender por que Jesus, e então fazer essa escolha de sim ou não, quero entregar minha vida para Ele. E também para aqueles que já são irmãos na fé, irmãs na fé, para vocês estarem mais equipados quando forem compartilhar a fé de vocês com alguém, compartilhar por que a gente precisa de Jesus. Às vezes a gente acha que tem tudo e não entende por que precisa de Jesus. Então, olha só, a minha tentativa, né, meu? Contar de Gênesis até Apocalipse em 1 hora. Esse é o objetivo, obviamente que não tem como fazer de forma extremamente detalhada, mas eu fiz o meu melhor para pelo menos mostrar a fundação de tudo, do que é a Bíblia que a gente pega e lê, que às vezes parece confuso, do que ela está falando. É uma história de amor, de um Deus que nos criou, que por causa do nosso erro ele resolveu vir nos salvar e estendeu esse convite. Vamos um pouquinho mais a fundo então. O início. Um mundo perfeito. Gente, no princípio Deus criou um mundo perfeito e o ser humano tinha relacionamento direto com Deus. Se você pegar a sua Bíblia, você lê em Gênesis, você vai ver que Deus criou o mundo em diferentes etapas. E conforme ele foi criando o mundo, ele dizia: isso é bom. Separou luz e trevas, separou água e terra, colocou os animais e eventualmente criou o ser humano. E ele foi dizendo isso é bom, isso é bom. Quando chegou no ser humano, ele disse isso é muito bom, porque o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos a imagem e semelhança do próprio Deus, o que é algo espetacular e que o diabo odeia. Então, se você ler em Gênesis, você vai ver todas as etapas, tá? Aqui eu coloquei Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito e tudo era muito bom. Então Deus criou um mundo perfeito, um mundo perfeito em harmonia, um mundo perfeito sem doenças, um mundo perfeito sem guerras, um mundo realmente perfeito. Eu sei que hoje em dia a gente olha ao redor e pensa, nossa, que ideia utópica, que ideia até inocente demais, esse mundo perfeito. Mas Deus criou um mundo perfeito e ele colocou o ser humano neste mundo perfeito. Mas Deus não controla, não manipula. Ele deixa a livre escolha para seguirmos ele, obedecermos ele ou não e vivermos dependente do amor dele, da sabedoria dele, das instruções dele. Afinal, ele criou o mundo, ele criou os céus e a terra, ele criou todas as leis espirituais e naturais. Então não faz nem sentido não seguir a Deus, porque nós não viemos aqui por coincidência ou pela nossa própria força. Eu não me trouxe ao mundo. Deus me enviou para esse mundo e ele me criou. Então só faz sentido ouvir ele. Mas Deus ele nos dá essa escolha, o amor de verdade, ele te dá a escolha. Ou você segue por amor, ou você pode escolher não ficar com Deus. E essa foi a escolha desde o princípio também, com Adão e Eva. Então não havia mal, não havia morte, não havia sofrimento, não havia corrupção. Que mundo maravilhoso, né, gente? O mundo era puro e perfeito. Gênesis 1, 26 e 27 diz: Deus fala, né? Agora vamos fazer os seres humanos. Pode ver que está no plural, né? Vamos fazer. Quem é? É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos fazer os seres humanos que serão como nós e se parecerão conosco. Eles terão poder, ou seja, domínio, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher.
E aí a gente já tem também claramente o design de Deus, né? De gênero, que hoje em dia é uma conversa muito quente na nossa sociedade. Deus criou o homem e ele criou a mulher. E é simples assim, não é algo confuso. Foi assim que Deus criou. Esse é o design dele. Próximo, o problema. Então existia um mundo perfeito e Adão e Eva estavam lá, ou seja, Adão representando a humanidade, Eva também, né? A queda da humanidade. Então aconteceu um problema. Antes de entrar no problema, eu coloquei ali um parágrafo para vocês entenderem que existe um inimigo contra Deus, um inimigo de Deus e um inimigo do ser humano. Lembra, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O diabo nos odeia, ele odeia Deus, ele nos odeia. Coloquei ali que o inimigo de Deus e da humanidade, ele é conhecido ali em Gênesis como a antiga serpente. Ele é o adversário da vontade de Deus, e essa é a tradução em hebraico Satanás, Satã, que seria o adversário, o oponente, ou chamam ele também de o enganador e tentador, que seria diabo, diabolos, eu acho, que seria em grego. E a sua rebelião a gente encontra ali em Apocalipse 12, 7 e 6, que é quando ele se enche de orgulho, se apaixona pela sua própria beleza, e ele começa a criar uma rebelião nos céus. Gente, olha só, revelação. Até os anjos tiveram livre-arbítrio. Deus não forçou nem os anjos a ficarem com ele. Ele deu a escolha. Tanto que o orgulho chegou no diabo, o orgulho dele mesmo, de querer tomar o lugar de Deus, de sentar no trono do Altíssimo, encheu ele e ele começou a espalhar mentiras, porque ele é um mentiroso no céu, só imagina isso, né? E convenceu 1/3 de todos os anjos a seguirem ele, a se rebelarem contra Deus. Então houve uma batalha, que está escrito ali em Apocalipse 12, 7 e 9. Miguel e seus anjos lutaram e obviamente o diabo perdeu. Ele foi lançado à terra junto com esses anjos, que são os anjos caídos, que hoje conhecemos como demônios. Gente, aí que tá, o inimigo de Deus, que na verdade são os inimigos, né? E os inimigos do ser humano é o diabo, o seu líder, Satanás, o adversário, com esses anjos que se tornaram demônios, que se rebelaram no céu. E eles foram lançados à terra. E aí, no jardim do Éden que Deus criou, no mundo perfeito, ele colocou 2 árvores. A árvore da vida, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E existiam outras árvores, muitas árvores perfeitas para se alimentar, com frutas, frutos que davam sementes. Então, se você lê Gênesis, você vai ver que Deus pensou em tudo. E ele disse assim: Adão e Eva, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele deu uma instrução: confiem em mim, não comam desta árvore, porque se vocês comerem, ele ainda fala que existe uma consequência. Se vocês comerem, certamente que morrerão, vocês morrerão. Então Adão e Eva tinham uma missão de dominar o mundo, de construir coisas, dar nomes aos animais e, enfim, viver a vida nesse mundo perfeito. Mas eles não podiam desobedecer a Deus e comer dessa única árvore. Eles não precisavam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva desobedeceram à instrução de Deus, acreditaram na tentação e mentira do diabo, que está ali em Gênesis 3, resultando no pecado que gerou morte e separação de Deus. Para não ficar muito extenso, eu não coloquei tudo no slide aqui, mas se vocês lerem Gênesis, vocês vão ver o jeito que o diabo, a antiga serpente, engana a Eva. Ele tenta fazer a Eva duvidar de que o que Deus disse era verdade. Do tipo assim: Eva, vocês não podem comer da fruta mesmo, dessa árvore, vocês vão morrer se comer dessa fruta específica aqui, do conhecimento do bem e do mal. Então o diabo já começa a lançar dúvida na cabeça de Eva. E aí a Eva lembra da instrução e fala: não podemos comer dessa árvore, porque vamos morrer. E aí o diabo mente. Então primeiro ele tenta trazer a dúvida em relação à instrução de Deus. Tipo, será que Deus é tão bom assim? Será que essa instrução dele é verdade? E aí ele mente de cara, ele fala: vocês não vão morrer, Deus está com medo que vocês vão se tornar igual a ele. E a gente sabe que o ser humano já foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lembra que a gente leu junto? Então o diabo já estava mentindo, porque Adão e Eva já eram a imagem e semelhança de Deus. Mas aí o diabo lança essa mentira de vocês não vão morrer, e ainda lança mais dúvida e mais confusão. Aí vocês vão saber o que é o bem e o mal. E Deus não quer que vocês tenham esse conhecimento, enfim. Como se Deus fosse um tirano, como se Deus fosse ruim. Então, desde o Jardim do Éden, o diabo tem feito a mesma coisa que ele faz até hoje, na minha vida
e na sua vida. Ele só faz de diferentes máscaras, por diferentes caminhos, mas ele tem o mesmo objetivo sempre: mentir, enganar, matar, destruir. Então, Eva acaba acreditando na mentira e é convencida, né? E leva para Adão. Adão come do fruto também. A Eva já tinha comido. E aí é aí que a primeira o pecado entrou ao mundo, tá? É assim que a primeira desconexão e separação com Deus aconteceu no mundo entre o ser humano, Adão e Eva, porque eles eram Adão era o primeiro. Então, Adão é a semente, ele representa a humanidade, eu e você. Ele pecou, logo trouxe uma maldição para a terra, para ele mesmo, e teve essa separação de Deus. Quando você lê Gênesis ali no início, gente, algo lindo acontecia. No final de toda a tarde, de noitinha, Deus caminhava no jardim. A Bíblia só fala Deus, né? E a gente sabe que Jesus também é Deus. Então eu gosto de imaginar que era Jesus caminhando no jardim, porque ele é o início e o fim, ele sempre esteve e sempre estará, sempre existirá. E Adão e Eva ouviam os passos de Deus no jardim. Isso é demais, isso tipo assim, explode minha cabeça, é muito bom. E aí, quando a desobediência entrou, quando o pecado entrou, ali eu coloquei a definição também em hebraico, né, do pecado. Eles erraram o alvo, eles se desviaram do caminho certo. Houve essa ruptura então, essa separação entre a humanidade e Deus. Mas não foi porque Deus quis, foi porque o diabo mentiu e o ser humano, através do seu livre arbítrio entregue por Deus, a chance de escolha, a livre escolha, escolheram duvidar da bondade de Deus. A falta de confiança em Deus, ou pecado, que a gente ouve essa palavra tanto, né? Ela é a raiz de todos os problemas da humanidade. E aqui já responde a pergunta de por que existe mal no mundo. Não é porque Deus não é bom, sendo que ele tem o poder sobre tudo, que ele é soberano, que ele poderia, às vezes a gente pensa assim, né? Deus poderia em um estalar de dedos resolver minha vida e minha vida ser perfeita do jeito que eu imagino que ela deveria ser. Mas existe a justiça de Deus. Deus não é um ser humano corrupto, Deus é perfeito. Ele é puro, ele é santo, ele é o amor, ele não só ama, ele é o amor em si. Então ele é justo, quando ele te dá a escolha, você vai colher o fruto daquela escolha. E foi isso que aconteceu. Nós, os seres humanos, não eu e você agora, mas o primeiro pecado que entrou no mundo veio pelo ser humano, Adão e Eva. Hoje em dia não existe só o pecado de Adão e Eva, né? Não é só por isso que a gente precisa de Jesus. Mas eu e você pecamos diariamente, tomara que não, né? Conforme a gente vai sendo transformado por Jesus, a gente não precisa mais viver uma vida de pecado. Mas não tem quem, nesta videochamada aqui presente, que nunca pecou, que nunca errou o alvo, como é em hebraico. Quando é errar o alvo de Deus, desobedecer à voz de Deus, fazer algo que é contra a vontade de Deus. Não tem nenhum de nós que viveu uma vida perfeita, totalmente santa, perfeita e agradável de acordo com a vontade de Deus. Todos nós erramos em algum momento. Então não foi só Adão e Eva. Nós também temos responsabilidade em relação ao pecado e às escolhas que a gente faz na nossa vida. Seguindo, Gênesis 3:6, a mulher viu que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Então isso depois da mentira do diabo, tá? E que a árvore dava o conhecimento do bem e do mal. Então ela pegou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então o design original de Deus era: eis o mundo perfeito, com paz, harmonia, muito amor, muito propósito para coisas serem cumpridas, missões, construções, enfim, domínio, cuidados, relacionamentos. Mas vocês precisam, esse era o coração de Deus, mas vocês precisam confiar em mim, na minha sabedoria, pois eu sei o que é melhor para vocês. Afinal, Deus é Deus, o Criador, o designer original. E o ser humano acabou não escolhendo ele. Continuando no problema, então, a consequência dessa queda foi um mundo imperfeito. Atualmente temos guerras, doenças, corrupção, injustiça, depressão, vazio interior, ataques demoníacos. Eu botei 3 pontinhos porque essa lista é grande, né? Se a gente ficar falando de tudo que é ruim aí hoje em dia no mundo, nas nossas vidas, a lista é enorme, infelizmente, pois é a maldição do mundo, a maldição do pecado na terra. Romanos 3:23, Paulo fala aos romanos: pois todos pecaram. Era o que eu estava falando para vocês, né?
Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Esse era o início, todos pecaram. Todos pecaram. Adão e Eva pecaram, eu e você pecamos na nossa vida também. O mundo já não é mais o mesmo, mas qual é a solução? Agora, gente, eu fico louco no bom sentido, porque Deus já tinha um plano de redenção e de salvação para mim, para você, para o Pablo, aqui em 2025 ou antes, né? Eu nasci em 93. Deus já tinha pensado nisso, na sua vida, na minha vida. Ele tinha pensado em Adão e Eva, ele tinha pensado em todos, em Abraão, em Moisés, em Paulo, os discípulos. Cara, ele pensou no seu avô, na sua avó. Tipo, Deus pensou em um plano logo desde o princípio, um plano para nos reconectar com ele. Mesmo que o ser humano pisou na bola, o ser humano fez a escolha que causou a ruptura, pois o salário do pecado é a morte, e Deus já tinha falado isso no Jardim do Éden. Deus já tinha um plano de salvação e redenção, e eu quero falar desse plano para vocês. Então é a promessa de um Salvador que Deus faz lá no jardim ainda, hein? Então Deus promete, logo depois que Adão e Eva, né, comem o fruto, eles ficam envergonhados, Deus caminha no jardim, eles percebem que estão nus, se escondem, rola todo aquele diálogo que você pode ler em Gênesis. Olha que lindo. Deus promete que um descendente da mulher vencerá o mal, um descendente da Eva, da mulher. Então, em Gênesis 3,15 diz o seguinte, Deus fala, e eu farei com que haja inimizade entre você. Isso ele está falando para o diabo, né, para a serpente. E a mulher, então inimizade entre você e a mulher. O que Deus está falando é inimizade entre você, o diabo, e a humanidade, o ser humano. Entre a sua descendência e a dela. Aí a promessa do Salvador, hein? Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então logo depois do ser humano, pela livre escolha, causar a ruptura, a desobediência, errar o alvo, pecar, Deus já vem com uma promessa, uma profecia, que ele vai trazer um Salvador ao mundo. Porque a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, do diabo, mas existe um custo para esse Salvador. A serpente irá ao mesmo tempo ferir o calcanhar dele. E, gente, lendo a Bíblia, vocês sabem do que Deus estava falando logo no Jardim do Éden. Jesus e a cruz, a morte de cruz, a morte na cruz. É o diabo ferindo o calcanhar. Só que é um ferimento temporário, quando Jesus, na verdade, eu tô me adiantando aqui, né? Mas Jesus, ele conquistou a vitória eterna e o diabo só feriu Jesus por um tempo. Mas Jesus esmagou a cabeça da serpente. Aleluia, eu fico muito doido com isso. Gênesis 3, eu botei duas vezes. Gênesis 3,15 é a primeira... Gênesis 3,15, esquece. É a primeira profecia sobre o plano de redenção e salvação que eu falei para vocês, de Deus. Através de Jesus, sua vitória sobre o pecado e o diabo. A gente sabe como termina a história, né? O diabo no lago de fogo também. Então, olha só que da hora. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías, um homem chamado Isaías, né? Que era um profeta de Deus, alguém que já seguia o Deus de Israel, o Altíssimo. Ele profetizou o seguinte sobre esse Salvador que viria. Ele diz que esse Salvador foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então está falando do povo de Israel? Sim, mas está falando da humanidade também. Assim como a promessa em Gênesis é para todo ser humano, a descendência da mulher, a humanidade, eu e você. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E aliás, essa é uma escritura muito utilizada para a gente reafirmar de que Deus quer nos curar fisicamente também. Porque pelas feridas que Jesus sofreu na cruz, eu e você somos curados hoje. Porque ele pagou um preço já. Gente, essa promessa é linda. Então ela estava no Jardim do Éden, ela estava com Isaías. Se você pesquisar escrituras que falavam sobre o Messias, profetizavam sobre a vinda desse Salvador, existem várias. Tem em Miqueias, tem em outros lugares, mais em Isaías. Eu só coloquei uma aqui para entrar no slide, tá? Então vamos falar do cumprimento dessa promessa. Vamos! Jesus vem ao mundo. Mas para entender sobre esse Salvador, Jesus, por que Jesus era o Salvador tão importante, eu coloquei o início ali de quem é Jesus. Vamos entender quem ele era.
nascido de uma virgem em Belém, como profetizado. Você pode pesquisar as profecias depois, mas o Salvador, o Messias, ele nasceria de uma virgem, ele nasceria em Belém. Então Jesus, ele cumpriu tudo isso. Ele não foi apenas um bom professor, um bom rabino, um professor judeu, ou uma pessoa boa. Ah, tem muitas religiões que falam que Jesus realmente existiu, mas ele foi um guru, ele foi um mestre, ele foi alguém bom que falou sobre paz e amor, simplesmente. Ele não foi só uma pessoa boa, ou ele não foi só um bom professor. Jesus é Deus perfeito. Eu tentei definir numa frasezinha, né? Porém compactado em uma forma humana. Eu vou dar um tempo aí para você processar o que eu falei, tá? Porque eu tô processando ainda. É demais. Jesus é Deus perfeito, o Deus que se esvaziou de sua glória para vir nos salvar. Então gente, por que Jesus se humilhou? Porque ele teve que se compactar e abrir mão da sua glória. Jesus sempre foi o querido do céu. Ele sempre foi o filho de Deus, o início e o fim. Apocalipse ele fala isso para João. Eu sou o início e o fim. E ele se refere a esse título que acho que foi Isaías que profetizou ou falou que Deus diz que ele é o início e o fim, não há outro Deus além de mim. Então Jesus, ele é Deus. Ele não é só um ser humano, um bom professor, uma pessoa boa, ou ele não é só o filho de Deus, como muitos acreditam, mas ele não tem divindade, ele não é Deus. Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, os três são em um. Eu sei que é demais para nossa cabeça, mas Jesus é Deus. Ele é esta divindade, ele é o Criador. Não há nada que foi criado ou feito que não passou através de Jesus. Todas as coisas foram feitas através de Jesus. Então João 1:1 e João 14 são ótimas escrituras que falam sobre isso e deixam bem claro. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus, Deus Pai, e era Deus. A palavra se tornou um ser humano, esse é o 14. Ou seja, Deus, Jesus, se tornou um ser humano, o próprio Deus se tornou carne e osso e sangue. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai, de Deus Pai. Nossa, eu acho que eu posso ficar o dia inteiro lendo João 1, porque dá vontade de chorar, é demais. Apocalipse 1, 17 e 18. Jesus fala, isso que eu citei para vocês, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, né? O alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Isso é Jesus falando para João em Apocalipse. Eu sou aquele que vive, isso é depois dele ser ressuscitado. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus se identifica como o primeiro e o último. É um título de Deus, dado em Isaías 44:6. Gente, Jesus deixou claro que ele e o Pai são um. Ele deixou claro que ele é Deus. Ele falou, antes de Abraão ser, eu sou. Ele falou isso para os líderes religiosos da época, que ficaram loucos, tipo assim, quem é esse cara dizendo que ele é Deus, que antes de Abraão existir, ele já existia? E aí, obviamente, pegaram pedras e tentaram matar ele, né? Eu tô louco pra quando chegar o tempo de estar no céu, ou novos céus, nova terra, mas estar reunido com o Senhor, pra ele me mostrar isso, cara. Eu quero melhor do que uma série The Chosen, entendeu? Imagina a gente ver a Bíblia de verdade como aconteceu, passando na nossa frente, ou quem sabe Jesus nos leva lá. Eu imagino essas coisas no futuro, nossa, vai ser demais. Imagina Deus falando, Jesus falando, antes de Abraão ser eu sou, que era o título, né? Yahweh, que era o título que Deus se apresentou a Moisés, o eu sou. Jesus fala pro pessoal da época dele, eu sou, antes do fulano nascer, eu sou. Demais, beleza. Então Jesus, ele é Deus, não tenho nenhuma dúvida. Ele fala, eu e o Pai somos um. O que ele fez? A vida de Jesus na terra, o que ele fez? Ele curou enfermos. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você precisa ler, tá? Você precisa ler porque são relatos históricos da vida de Jesus. Ele curou enfermos, ele amou os rejeitados e ele ensinou com autoridade. Essa foi a vida dele, o ministério dele, quando ele fez público de que é hora de pegar discípulos, é hora de avançar o reino de Deus. Vocês lembram que João Batista, ele era um cara diferente, né?
Ele era um cara loucão, o profeta do deserto, roupa de camelo, de pele de camelo, comia grilo. Mas João Batista era a mensagem que antecedia a vinda do Messias. Ele era a voz que clamava no deserto e que gritava: haverá alguém que virá após mim, que eu não sou digno de atar as sandálias dele. Essa pessoa está vindo, o Salvador está vindo, ele está chegando. Preparem os caminhos, endireitem as veredas, endireitem os caminhos, ou seja, arrependam-se dos seus pecados, mudem de vida, parem de pecar, parem de adorar ídolos falsos, parem de viver uma vida cheia de moralidade sexual, parem com isso, arrependam-se disso, virem para o outro lado do pecado, o pecado lá, vocês aqui, e fiquem bem com Deus, porque está chegando a hora do reino de Deus chegar na terra. E aí é quando Jesus vem, e depois Jesus fala: o reino já chegou, está ao toque da mão. E essa é a era em que nós vivemos. Aleluia. Vamos lá. Mateus 9,35. Jesus viajava por todas as cidades e vilas, e você pode ler isso nos evangelhos, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas sobre o reino de Deus e curando todas as doenças e enfermidades. O mais importante de tudo isso, ele veio para morrer por nós, a humanidade. Lembra o que aconteceu no Jardim do Éden, a ruptura? Mas aí Deus fala: a descendência da mulher virá alguém que pisará na cabeça da serpente, mas será ferido no calcanhar. É Jesus. Ele veio com um propósito na terra, para morrer por nós, pagar o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. No Jardim do Éden, Deus já falou: se você comer desse fruto, certamente morrerá. Então Jesus veio justamente para pagar esse preço. Aleluia. 2 Coríntios 5:21. Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vou dar um tempo também para você processar isso. Por que tinha que ser Jesus, gente? Por que eu não posso morrer na cruz pelos meus próprios pecados? Por que você não pode morrer na cruz pelos seus próprios pecados ou pelos pecados de outro? Porque não é o suficiente. Porque você, como humanidade, através de Adão e Eva, pecou. Já começa por aí, desqualificado. Você e eu vivemos uma vida, por muito tempo, em pecado, em desobediência a Deus. Sendo por rebeldia ou sendo por ignorância, tipo, não sabendo que estamos fazendo errado. A gente não se qualifica. Não existiu ninguém no mundo que se qualifica para ser um sacrifício perfeito, para pagar o preço do pecado, a não ser Jesus, o próprio Deus em carne e osso. E ele desceu na terra para fazer isso, e essa era a missão dele. Então ele se entregou por nós. Jesus morreu em nosso lugar, levando o castigo que nós merecíamos. Ele tomou sobre si nossos pecados para nos dar vida e reconciliação com Deus. Então, através dele, a gente tem a vida eterna. Sim, existe um céu e inferno. As pessoas não gostam de falar sobre isso. Algumas pessoas acham injusto, acham que é ofensivo muitas vezes. O diabo tá louco. Louco não, ele tem feito isso. Ele tem propagado uma mensagem clara de que não tem céu, não tem inferno. No fim, todo mundo vai ser salvo. Ou, tipo, não existe tormento eterno. Existem muitas mentiras, existem muitas palavras que parecem suaves, acho que é Provérbios, né, ou Eclesiastes, que fala que às vezes é doce como mel alguma palavra, mas na verdade é uma palavra traidora, eu não lembro da escritura certa, mas soa bem, soa doce, soa certo. Não há dúvidas, até o diabo se disfarçou de um anjo de luz. Então Jesus vem para deixar claro: existe um caminho para Deus, existe um céu, existe um local preparado para aqueles que não escolhem estar com Deus, que é o inferno, que é um lugar que não foi feito para o ser humano. O inferno não foi tipo Deus pensando: vou criar um lugar bem, bem sujo para jogar os seres humanos. Não, foi um lugar de separação para o diabo e seus anjos caídos, os demônios. Mas porque o ser humano escolhe viver a sua vida como seu próprio rei, seguindo as suas próprias paixões, dizendo: eu não preciso de Deus, eu não preciso, eu posso viver a vida na minha própria sabedoria, no meu próprio entendimento. Tem gente que nem quer estar com Deus. Se tem um Deus que fez um céu e inferno, então eu acho que ele é ruim, ele é cruel, eu não quero estar com ele. Mas Jesus vem completando a plenitude do plano de salvação e redenção de Deus com o ser humano. E ele se torna o caminho para que isso aconteça.
E é de graça e é para todo mundo que crê. Vamos seguindo. O cumprimento. Jesus, o sacrifício supremo. Por que Jesus teve que morrer? A gente falou sobre isso, mas mais umas escrituras. O salário do pecado é a morte. Isso Paulo fala para os romanos. Mas em Gênesis Deus já falou que se comesse daquele fruto, se desobedecesse Deus, haveria morte. Jesus teve que morrer na cruz porque o pecado nos separa de Deus e exige pagamento. Como ninguém podia pagar pelos seus próprios pecados, como a gente já falou, Jesus, que nunca pecou, tomou o nosso lugar e sofreu o castigo que nós merecíamos. É por isso que a graça de Deus é tão boa, porque ele fez isso por nós. Deus não precisava fazer. Ele nos ama tanto. Ele quer tanto estar com a gente. Numa amizade sólida, numa comunhão sólida, que ele fez isso. E custou muito para ele. Custou a vida do Filho de Deus na terra. Sua morte foi o sacrifício perfeito, que satisfez a justiça de Deus e abriu o caminho para o perdão e a vida eterna para todos que creem nele. Em João 13,16, né? Lindamente está escrito isso. Ele morreu para nos salvar. Então, gente, ali, ó, sua morte foi o sacrifício perfeito que satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus não é crueldade, eu vou falar isso no próximo slide. A justiça de Deus é porque Deus é justo, é puro, é santo. Deus não suporta maldade. Nós precisamos entender isso. Deus não suporta maldade, ele não tem prazer em sofrimento, em maldade. Nunca foi o coração de Deus para o ser humano. Ele não gosta disso. Ele é um Deus justo. Só que se a justiça, como é, a justiça de Deus, como é, fosse aplicada sobre nós, nós todos morreríamos em um instante e não teríamos salvação eterna. Se no Éden Deus falasse, então tá, todos vocês vão pagar pelas consequências, não tem plano de salvação, não tem redenção, não vai ter um salvador, já era. Nós todos iríamos colher o fruto da nossa escolha, o fruto da escolha da humanidade, que quebrou um princípio elementar, que foi desobedecer a Deus como humanidade, como raça. Então Deus podia ter deixado, tipo assim, eles que se virem, eles são tão inferiores a mim, eu nem quero eles, tá tudo certo, eu posso criar uma outra raça, sei lá o quê. Não, mas ele nos criou a imagem e semelhança dele e nos amou tanto, e é um amor legítimo, tá? Eu quero que você pense agora no amor mais puro que você já conheceu até hoje, de alguma pessoa. Se tem alguém na sua vida que te ama muito, que você pensa, nossa, essa pessoa realmente tem um amor puro em relação a mim, essa pessoa se importa comigo, essa pessoa tem um amor inocente, sabe? Genuíno. Talvez até uma criança, crianças têm um amor genuíno que é tão lindo. Nem esse amor chega aos pés do amor de Cristo, porque Cristo escolheu vir à Terra para morrer por causa de nós, só por isso que ele veio, para morrer por você e por mim. Eu acho isso demais. Deus amou o mundo tanto que ele deu o seu Filho único, para que todo... Existe um propósito para essa morte, tá? Para que todo aquele que nele crer, ou seja, todo aquele que confia nele, no que ele diz, nos seus ensinamentos, não morra, que era o salário do pecado é a morte, né? Não morra, mas tenha a vida eterna. Essas são boas novas. Quando alguém te perguntar por que você segue Jesus, por que isso são as boas novas, por que é o evangelho, the gospel, o evangelho, tá aí, porque nós todos merecíamos de fato morrer. Se você vai para o fundamento do que aconteceu no mundo, no relacionamento entre Deus e o ser humano, e o diabo tentando atacar em toda essa história, essa é a base. Ele veio para nos salvar e ele se tornou o próprio caminho para essa salvação. Aleluia. E aí levanta uma pergunta natural muitas vezes, né? A gente pensa, pô, mas Deus foi cruel porque ele castigou, ele lançou o castigo sobre Jesus, o castigo que nós merecíamos. Eu criei esse slide porque eu acho importante falar sobre isso. A primeira mentira, lá em Gênesis, lembra do diabo? Foi desafiando, colocando, como é que fala? Colocando em xeque a bondade de Deus. Então o diabo mente para Eva. Será que Deus é bom mesmo? Será que o que ele falou é verdade? Será que vocês vão morrer? Eu acho que não, acho que Deus está escondendo algo de vocês. Então, essa já foi a mentira original do diabo para o ser humano. Então, obviamente que nos vem pensamentos desses de, mas Deus é cruel, ele matou Jesus,
ao invés de fazer um jeito diferente. A gente precisa compreender de que a justiça é perfeita, a justiça de Deus é perfeita. E existe uma consequência para a desobediência, para errar o alvo, o pecado e a morte. Alguém tem que pagar essa dívida. Só que ninguém é qualificado. Ninguém nunca foi qualificado, a não ser Jesus. E ele pagou esse preço. Então algumas pessoas podem pensar que a justiça de Deus Pai foi crueldade com Jesus, mas na verdade foi um ato de amor profundo, tanto de Deus Pai quanto Jesus. João 10:18 é poderoso. Presta atenção, porque isso é o próprio Jesus falando. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a tomá-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Aqui Jesus deixa bem claro quem ele é, a autoridade que ele tem e de que ele é Deus novamente. A minha vida ninguém tira de mim. Eu posso dar, eu posso tomar, e é o que ele fez, ele se entregou, mas ele também ressuscitou. Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou no terceiro dia e muitas pessoas viram ele no seu novo corpo. Mais de 500 pessoas a Bíblia relata. Jesus entregou a sua vida voluntariamente. Ele não foi forçado. É importante que você entenda isso. Deus Pai não foi cruel com Deus Filho. Foi um plano dos dois, juntos. E com parceria do Espírito Santo, obviamente, que sabemos, para nos salvar. Esse foi um plano de salvação perfeito, mas que custou a vida de Jesus e muito sofrimento. Mas ele foi até o final e morreu morte de cruz, em obediência a Deus, em amor a nós. Então o Pai e o Filho estavam juntos nesse plano de salvar a humanidade, de salvar você e de me salvar. A justiça de Deus exige pagamento pelo pecado, mas o amor de Deus providenciou o pagamento em Cristo. Lindo demais. Se por um homem o pecado entrou no mundo, também foi por um homem perfeito que nós recebemos a salvação desse pecado para a vida eterna. Então tem gente que pensa, é tão injusto, Adão e Eva pecaram e agora eu tenho que viver as consequências disso. Não é injusto, porque é muito justo, porque Deus se tornou o próprio caminho para que você tenha a vida eterna. E você não podia pagar por isso, você recebeu isso de graça, você e eu. Deus é bom, Ele ama. E qualquer voz, qualquer pensamento que venha na sua cabeça dizendo, Ele não é tão bom, é a mesma antiga serpente que foi expulsa do céu, porque se deixou tomar de orgulho e se apaixonou pela sua própria beleza. Essa antiga serpente até hoje nos mente, através de pensamentos e através de outras religiões também. Sempre tentando amenizar, dizendo, todos os caminhos, o Papa disse isso, não foi? Todos os caminhos levam para Deus. Ou dizendo, seja uma pessoa boa. Dessa forma você se qualifica para entrar no céu. Ou seja, pela minha própria força, eu nem preciso de Jesus, eu posso ser alguém bom na minha cabeça. E aí eu vou merecer entrar no céu. Não tem como. Todos nós nos desqualificamos, a não ser Jesus. Ou seja, Deus não foi um Deus cruel com Jesus, mas Jesus e o Pai juntos demonstraram o maior amor possível por nós. Isso é demais. O cumprimento, a ressurreição. Vamos lá, Lucas 24:46. E Jesus lhes disse, está escrito que o Cristo sofreria, morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Então a gente sabe que Jesus, se você leu a Bíblia, né, mas você já deve ter ouvido também, é muito, muito famoso isso, esse momento histórico de que Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E olha só, ele já tinha falado para os discípulos sobre esse plano. A esse ponto, quando ele se entregou à morte de cruz, ele já tinha falado, eu vou sofrer, eu tenho que sofrer nas mãos das autoridades e tal, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas é doido, né? Como a gente fica tão preso na nossa dor, na nossa dúvida, na nossa confusão, nas nossas inseguranças e medos, que até os discípulos não lembravam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. E ficavam, tipo assim, com medo, escondidos e tal. Mas ele cumpriu a sua promessa, lembra? Ninguém tira a minha vida de mim se eu não a entrego. Jesus falou isso, então é o que aconteceu. Aí em Lucas 24, é lindo. Meu, pega sua Bíblia depois, leia Lucas 24. Porque é quando os discípulos, tipo assim, estão desencorajados e tal, estão com medo, estão escondidos,
tão tristes, né? Frustrados, porque tinham esperança de que Jesus seria esse grande herói de Israel, que libertaria eles da opressão romana, tipo assim, libertaria da política, da opressão. Mas Jesus veio trazer um reino mais profundo que isso. É a libertação do pecado, que nos leva à vida eterna. E também cura os nossos corpos físicos. É lindo. Mas os discípulos achavam que era simplesmente uma libertação evidente para a sociedade deles, né? Que os romanos oprimiam eles. Eles achavam que Jesus ia se tornar um grande ativista, que então ia tirar toda essa opressão. Mas então, no terceiro dia, Jesus ressuscita e tem 2 discípulos que estão caminhando, indo para um vilarejo lá de Emaús. E eles estão, tipo assim, né? Triste e tal, falando sobre o que aconteceu com Jesus. E aí o próprio Jesus já ressurreto, né? Ele aparece, ele não permite que eles reconheçam que ele é Jesus. Então, depois de morrer, voltou à vida, ele se aproxima desses 2 caras e começa a falar: mas vocês não percebiam que o Messias, que o Salvador, o Cristo, ele tinha que morrer, ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer, mas ele ressuscitaria? E aí acontece algo lindo, ele explica o Torá, ele explica os livros dos profetas, ele explica as leis de Moisés, ele explica em toda a Bíblia deles de que, olha, o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, ele deveria passar por isso, por essa morte de cruz. Foi tudo profetizado. Então ele explica a Bíblia para os caras. E aí quando eles vão comer uma refeição, Jesus parte o pão, os olhos desses caras se abrem, eles percebem que é Jesus, e eu amo essa parte agora. E aí Jesus desaparece. Tipo, eu amo, porque pra mim é o senso de humor de Deus. Tipo, imagina, tu caminhou um monte com um cara, ele te ensinou a Bíblia, mostrou que Jesus tinha que realmente morrer e tal, e ia ressuscitar. E tu não reconhece que é o próprio Jesus. Jesus parte o pão na tua frente, tu percebe num segundo assim, Jesus, pronto, tá fora, já sumiu. E aí ele foi ver outras pessoas. E Jesus apareceu para muitas pessoas. Tá tudo relatado, é evidência histórica, tá na Bíblia. Ele apareceu para várias pessoas depois de ter morrido, então ressuscitou e apareceu, e depois ele ascendeu para o céu, né? Salmos 22, 16, 18 era já uma das profecias sobre Jesus, sobre a morte dele. Olha só: cães me rodearam, um bando de malfeitores me cercou, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. O que te lembra isso? Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Crucificação. Já estava em Salmos, Antigo Testamento, muito tempo antes de Jesus vir na Terra. Posso contar todos os ossos do meu corpo, todos os ossos, ou seja, foi terrível o sofrimento de Jesus. Eles me observam e olham para mim, repartem entre si as minhas vestes, e a gente sabe que os soldados fizeram isso quando Jesus estava na cruz, está registrado na Bíblia, e lançam sorte sobre a minha túnica, e realmente aconteceu. E Jesus cumpriu todas as profecias do Messias. Jesus morreu e ressuscitou, emoji de festa. Isso prova que ele é Deus, o pecado e a morte foram derrotados, podemos ter vida eterna. E 1 Coríntios 15, 20 e 22 fala: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, ou seja, outras traduções falam, sendo a garantia de vida eterna, né? Então, a primícia dos que morreram, pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Isso é para você e para mim, se nós colocarmos a nossa confiança, a nossa fé, que Jesus é Deus, que ele é Senhor, Salvador, que ele ressuscitou dos mortos, que ele nos amou desde o princípio. A gente tem essa escolha, todos nós. E é muito simples, gente, não tem que fazer todo um ritual. É falar, confessar com a sua boca, falar do seu coração. E Deus ouve um coração genuíno. Essa é a adoração de verdade que Deus quer. Deus não se importa tanto, olha, talvez vai escandalizar algumas pessoas, mas Deus não se importa tanto com você decorar todas as letras durante o worship moment, durante a adoração na igreja no domingo. Se você acha que isso é muito, até os demônios sabem cantar louvor. O diabo tentou Jesus através da Bíblia, das escrituras deles. Então, assim, não é grandes coisas isso. O que realmente importa para Deus é o seu coração e como você vive a sua vida acreditando nele, confiando nele, em comunhão com ele, acreditando que ele realmente
é o Salvador, que ele é Deus, ele se entregou por mim e ele ressuscitou. E por causa disso, eu recebo a vida eterna, se eu coloco minha confiança nele. É isso que importa, e tem que vir do coração. E aí você pode falar com as palavras mais simples que seja, fala com Deus, pode estar sozinho no seu quarto, ele vai te ouvir. O lindo convite, perdão dos pecados e vida eterna, o que significa para você e para mim? Falamos sobre isso, né? Nós não podemos nos salvar, nós precisamos de Jesus. 2, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus está fazendo uma declaração forte, uma declaração clara, uma declaração firme. Jesus está dizendo, não existem outros caminhos para Deus Pai. Não existe outro caminho para a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se o pecado trouxe morte, Jesus trouxe a vida. Não podemos merecer a salvação. É um presente gratuito que escolhemos receber de Deus usando o nosso livre-arbítrio. Assim como o pecado entrou através do livre-arbítrio, a nossa salvação entra através da nossa escolha, o livre-arbítrio. Através da escolha, né, o livre-arbítrio, na fé em Jesus, como nosso único, isso é importante, gente, único Senhor e Salvador, nosso único Deus. Não são todos os caminhos, não são todas as religiões, não são todas as figuras místicas ou mitológicas que levam a Deus, o Criador, que levam aos céus, que levam à vida eterna. Só existe um caminho, e o nome dele é Jesus. Efésios 2, 8 e 9 diz, pois é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé. Gente, olha que lindo, pois é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Não é por obras, não é pelo que eu posso fazer, eu não tenho como conquistar, pagar, merecer a salvação. Lembra? Eu sou desqualificado, eu pequei e eu mereço a morte, a consequência do pecado, para que ninguém se glorie. Ou seja, já que eu sou salvo e eu recebi a vida eterna, eu não tenho nem como me gloriar. Nossa, olha como eu sou bom, sou melhor que os outros. Não tem como. O único bom é Jesus. Então é só através dele que eu recebi a vida eterna. E agora a minha missão de vida é me parecer com ele cada dia mais. Eu só posso me parecer com ele cada dia mais se eu estiver andando junto com ele. Senão ele se torna só uma ideia. É um seguro de vida, entendeu? Tipo, o seguro de vida que você contrata. Ah, um dia eu vou pro céu, então eu vou declarar aqui agora, Jesus, você é meu Senhor e Salvador. Mas aí eu vivo a minha vida sem Deus, tipo assim, levando a vida como eu mesmo entendo. Não faz sentido. O convite é, morra para si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Mateus 11, 28 é uma escritura que me ajuda muito todos os dias. Toda vez que eu me sinto pesado, que eu tô triste, que eu tô frustrado, ou que eu fico inseguro com o futuro, eu me lembro, eu fico ansioso. Mateus 11, 28, venham a mim todos os cansados e sobrecarregados. O meu fardo é leve, coloque aos meus pés. Então Jesus fala, se você tá cansado, sobrecarregado, porque tem dias que vai estar, tem coisas que vão acontecer, coisas ruins que vão acontecer, não é porque você coloca sua fé em Jesus, agora eu vou ficar rico, cheio da grana, agora nada de errado vai acontecer, tudo vai estar em plena harmonia em minha volta, circunstâncias não vão me afetar. Jesus nunca prometeu isso. E tem igrejas hoje em dia que pregam isso. Elas querem o dízimo, entendeu? Então elas pregam uma mensagem motivacional de Jesus, que não é o que Jesus falou. Jesus veio para destruir as obras do diabo, tá na Bíblia. E ele entrega a sua autoridade para nós, os seus filhos que colocamos nossa fé nele. Então a gente pode ser luz nesse mundo escuro. E quando a gente se sentir fraco, quando a gente se sentir atacado, a gente se sentir em necessidade, a gente tem para onde correr. Jesus, aqui estou eu preciso de ti. Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo, não é o consolador. Me ajuda. Me ajuda a orar, eu não sei nem como orar, eu não sei nem como falar com Deus Pai agora, eu não sei nem como falar com Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Às vezes eu falo isso, me ensina a orar, me ajuda a orar. E ele me ajuda, ele coloca coisas no meu coração, vem pensamentos, e aí eu vou falando. E quando você vê, vem aquela paz que excede toda a compreensão, todo o entendimento. O lindo convite, você vai responder. Apocalipse 3:20.
Jesus fala nessa grande visão, nessa grande experiência que João está tendo. Jesus aparece, né? E ele fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, a porta do coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vou dar um momento para você pensar sobre isso. Jesus falou: eu bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz, então ouviu a voz, decidiu abrir. O que acontece? Jesus entra, mas ele não só entra, ele tem comunhão, amizade, ele ceia. Na cultura judaica, cear com alguém, comer com alguém, significava um grande ato de confiança e amizade, intimidade. Jesus está dizendo isso. Eu quero ser seu amigo. Eu quero te ajudar, eu quero andar com você, eu quero ouvir o seu coração e como um amigo, eu quero que você ouça o meu coração também. E essa vida é possível hoje, porque o que Jesus fez naquela cruz, gente, de viver uma vida perfeita, se entregar, morrer, ressuscitar, enviar o seu Espírito Santo para aqueles que creem nele, é para ter uma amizade, não é só para pensar, legal, um dia eu vou para o céu. Isso é ser superficial. Isso é pensar só em Jesus como uma garantia da vida eterna. Lembra que vão ter pessoas que vão chegar no céu e vão dizer: em teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios, sei lá, em teu nome eu te servi. E aí Jesus vai falar: mas eu nunca te conheci. Então o convite de Jesus é para ser o seu amigo. Lembra daquele Deus no jardim do Éden que caminhava no jardim e tinha comunhão? É Jesus! Ele quer isso de novo, ele restaurou a conexão. E ele quer. Só que nessa era. Deixa eu tomar mais água, gente. Só que nessa era que nós vivemos ainda, neste mundo que está sobre essa maldição, haverão sim novos céus e nova terra, mas nós ainda estamos nessa era da graça de Deus, que ele está fazendo a grande colheita daqueles que creem nele, que recebem, que ouvem a voz dele e abrem a porta para ele entrar. A gente tem que fazer em fé, gente. A gente não vai sempre ver. Tem gente que vê Jesus. Eu já vi Jesus em sonhos algumas vezes. Mas tem gente que tem visitações de Jesus. Jesus entra na casa, conversa. Eu ouço esses testemunhos, eu fico, cara, por que não eu? Tipo, eu quero, né? Mas Jesus não promete isso. Isso acontece pelos motivos de Deus. Ele não ama menos ou mais por causa disso. O nosso valor está no que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Então a gente tem que ter fé. Simplesmente fechar o olho e acreditar de todo o coração. E ele vem. E ele vem com uma paz que transcende todo entendimento. Então, como a gente responde a Deus? A gente precisa admitir que precisa de um Salvador para perdoar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. E o único Salvador qualificado é Jesus. A gente precisa crer que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou por mim. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria vencido a morte e o pecado. Mas ele ressuscitou. E é por isso que a morte e o pecado estão debaixo dos pés de Jesus. A Bíblia fala que todas as autoridades celestiais, poderes, principados, anjos, demônios, todos estão abaixo de Jesus, porque ele foi o sacrifício perfeito e ele venceu a morte. Está tudo abaixo da autoridade de Jesus e ele quer nos entregar essa autoridade. Ele nos entrega se a gente acredita. Marcos 16, 15 ao 18. Vai ler depois. Ele entrega essa autoridade para os seus seguidores. É por isso que quando a gente ora uns pelos outros, as pessoas são curadas, demônios saem, demônios se submetem. É a autoridade de Jesus. Olha o preço que ele pagou. Ele tem essa autoridade e ele entrega para nós conforme ele vai confiando em nós. Nós precisamos viver uma vida com ele em comunhão, acreditar primeiro que é possível e nos entregar por completo. E aí Deus vai confiando a unção dele, o óleo dele. E esse óleo vai fluindo. E assim o poder dele vai sendo espalhado, como ele caminhava, né, sob a unção do Pai. E ele entrega isso para nós. É lindo, é lindo. E confessar, né? Fazer de Jesus o seu Senhor, o Senhor da sua vida, sem se envergonhar dele perante outras pessoas. Gente, do mundo, eu sempre falo para vocês, né? No mundo espiritual não tem como esconder. Aqui no natural, a gente pode mentir para nós mesmos, a gente pode mentir um para o outro, a gente pode falar que uma coisa é quando não é. No mundo espiritual, tá tudo aberto. No mundo espiritual, tudo é visto. Então, você não pode ter vergonha de admitir que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Se de fato você crê,
no que eu tô te falando agora, eu tô compartilhando com vocês as boas novas do Evangelho. O Evangelho são as boas novas. É a boa notícia de Deus, do plano perfeito dele, de salvação, o plano de amor. Mas você tem que fazer essa escolha de crer, e se você crer, cara, não tenha vergonha. Jesus inclusive fala: se vocês tiverem vergonha de mim na terra, quando vocês estiverem perante o meu Pai, eu terei vergonha de vocês. Então a gente não pode ter vergonha de Jesus. O que ele fez foi lindo, foi perfeito. Mas isso vai diretamente contra o mundo em que nós estamos inseridos hoje. Quem é o príncipe deste mundo? A Bíblia fala: é o adversário, Satanás, o diabo. Mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Haverão os novos céus e nova terra. Mas antes disso ainda, Jesus vem, ele volta, ele prometeu retornar. Ele vai reinar por 1000 anos direto de Jerusalém. Ai, vai ser lindo, vai ser lindo. Como não ficar feliz com essas boas novas? Jesus veio por nós, os cansados e perdidos. Ele veio pelas suas ovelhas perdidas, gente. Romanos 10, 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse é o passo que você tem que fazer. Simples assim. E você pode falar: eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que Jesus é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele morreu por mim, mas ele ressuscitou. A morte está abaixo dos pés dele. Simples assim. Se você crê de verdade no que você está falando, você será salvo. Vocês lembram de quando Jesus está na cruz e tem dois... Como é que a tradução brasileira fala? Os ladrões, os bandidos, que estavam também ali na cruz? Ali eu acho lindo, porque ali é uma expressão muito forte do amor de Deus. Um dos ladrões está tipo assim, rindo de Jesus. O outro, porque Jesus está sofrendo, né? O outro ladrão, ele diz: cara, a gente tá pagando o que a gente merece. Mas Jesus, esse cara aí no meio, ele é inocente. E aí ele fala: Jesus, quando você entrar no seu reino, me aceita, me recebe. Ou seja, ele confessou: você me recebe? Jesus, você é o Senhor, você é Deus, você é o dono do paraíso, da vida eterna, você me recebe. E ele realmente falou de forma genuína. Um bandido que cometeu sei lá o que na vida dele, estava morrendo de cruz, era a pior morte romana, né? A pior punição. Então o cara fez algo muito, muito diferente. E aí Jesus fala: hoje mesmo eu te encontrarei, hoje mesmo eu te receberei. Que Deus é esse que entregou a sua vida por mim? Porque eu não vou entregar a minha vida agora por ele e viver uma vida sem ter vergonha do evangelho. Viver uma vida onde minha reputação não importa mais. O que importa é que eu fale das boas novas dele, para as outras pessoas, como eu estou fazendo para você agora. Para mim é isso que importa. Seguidores de Jesus, uma nova identidade em Cristo. Então aqueles que decidem seguir a Jesus, o que significa, coloquei um pouco para você. Crer em Jesus não é apenas sobre um destino eterno, mas é uma transformação completa no presente. Você agora vive uma vida com propósito e guiada. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você é guiado ou guiada pelo Espírito Santo. Aleluia! E com a esperança da eternidade. Crer, acreditar em Jesus é obedecer e segui-lo. Gente, a ideia de crer em Jesus, você precisa só crer. Às vezes passa batido por nós. É tipo, só preciso crer, tá? Eu vou fazer uma força aqui na minha cabeça. Eu creio. Não é isso que a Bíblia está falando. Crer é de fato colocar a sua confiança de que o que aquela pessoa está dizendo é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: os que me amam, me seguem, fazem o que eu mandei, o que eu ensinei. Eu coloquei ali, acho que o versículo. João 8,31. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus seguidores. Então Jesus fala: a sua vida será a evidência do seu amor por mim. Gente, eu gosto de pensar nisso. Aquele bandido na cruz, ele não teve tempo, né, para provar de que ele seria um bom seguidor de Jesus. Para pensar, ele já estava morrendo e a Bíblia relata que morreram ali. Ela fala que ele morreu, eu acredito que ele morreu, né? Não tem como ter sobrevivido ali. Mas ele não teve tempo de merecer por boas obras a salvação. Foi um presente de Jesus, porque ele creu que Jesus era o Salvador, era o Senhor, era Deus e tinha autoridade para receber ele na vida eterna. Então, assim, o que nos salva não é as boas obras. Tem que ficar claro.
Mas se eu e você não estamos naquela cruz, nós estamos ainda aqui. Você está ouvindo a verdade de Deus que eu estou falando para você. Eu ouvi a verdade de Deus. Se eu decidir não seguir, tipo, só falar pela minha boca, ah, tá, eu sou cristão, Jesus é meu Senhor Salvador, Ele é o Salvador, top. Mas eu vivo uma vida em pecado? Romanos 12 fala sobre isso. A graça de Deus não é uma licença para pecar. Não existe mais, Paulo fala sobre isso, não existe mais sacrifício, porque Jesus morreu já. Então não existe um sacrifício para eu continuar pecando. Isso é religiosidade, isso é ser superficial, isso é tentar merecer. Jesus pagou um alto preço, mas ele nos convida a sermos transformados por ele. Esse processo de santificação, esse processo de transformação, ele é passo a passo com ele. Lembra? Jesus vai entrar e vai ceiar contigo. Ele vai entrar no teu coração. Então, quando você se coloca em oração, você pede sabedoria a ele. Ele vem, ele fala no seu espírito. E a sua mente, ela consegue interpretar o que é falado no espírito. Então, pensamentos, ideias, sabe? Às vezes você sente uma paz absurda. E é Deus falando com você. Às vezes Deus usa outras pessoas para falar com você. É fantástico, é por isso que a igreja de Jesus Cristo é um corpo. Paulo compara com um corpo, membros diferentes, mas de um só corpo, onde a cabeça é Jesus. O modo que você vive será evidência de que você ama a Deus ou não. Isso para você e para mim. Mas nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé e confiança nele. Pensa em Abraão, né? Eu já me fiz essa pergunta, tipo a galera do Antigo Testamento. Pô, Jesus trouxe a nova aliança, né? Mas e antes? Jesus não estava na Terra. Como é que as pessoas eram salvas se Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Eu já me fiz essa pergunta, talvez você já se fez também. Só que quando você analisa o Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Abraão foi salvo pela fé em Deus, na promessa de um Salvador. No fim, todo mundo foi salvo por causa de Jesus. Só que hoje nós sabemos que o nome dele é Jesus e que ele veio há 2000 anos atrás, pois temos as evidências históricas pelos relatos dos evangelhos. Hoje a gente sabe o nome dele. Então a gente é salvo pela fé em Deus. Hoje é fé em Jesus. Eles só não sabiam o nome do Salvador, mas eles criam em Deus. Eles confiavam nesse Deus que falava que traria um Salvador. Lembra? Desde o Éden, de Gênesis, Deus já falou, haverá aquele que pisará na cabeça da serpente. Ele será ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então eles acreditavam na promessa de um Salvador. Todos no fim, que são salvos, acreditaram em Jesus. Tipo assim, eu acho isso demais, mas tudo bem. A fé verdadeira leva a obediência, obviamente. Se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. Não tem outra explicação. Se eu não amo ele, eu estou fazendo só pelo meu medo, pela insegurança, pelo meu orgulho. Por que eu vou obedecer a Deus? Tanto faz. Eu vou tentar achar uma brecha, né? Só se eu confessar com a minha boca, Senhor, Jesus, tu é o Senhor Salvador. Estou salvo. Não é assim que funciona. No mundo espiritual não tem como esconder a verdadeira motivação. Então, a fé verdadeira leva a obediência. Quem crê em Jesus busca viver segundo seus ensinamentos. E isso significa se arrepender do pecado. Era a mensagem de Jesus na terra. João Batista falava isso antes de Jesus vir, né? Jesus vem e fala, arrependam-se de seus pecados. Então ele fala, o buraco é mais embaixo. Não é só se você adulterar, trair alguém com outra mulher. Mas é se você olhar de forma... Como é que é? Tá só em inglês aqui, ó. Lustful. Se você olhar com segundas intenções, desejar alguém de forma errada, só no olhar, só na sua cabeça, no seu coração, nas suas intenções, isso já é pecado. Jesus fala, antigamente a lei de vocês falava o quê? Que era só matar. Se você matar, você tá pecando. Mas se você odiar o seu irmão, eu lhes digo agora, se você odiar o seu irmão, você já está matando a reputação dele, você já está assassinando. Olha que louco, odiar o irmão é sério. Não liberar perdão para alguém é algo sério. De graça recebemos o perdão de Deus, de graça temos que entregar esse perdão também. Perdoar, você já deve ter ouvido isso, mas perdoar não é concordar com o ato. Mas perdoar é confiar em Deus. Porque se Deus me perdoou por algo que eu nunca podia pagar, então eu preciso perdoar o meu próximo, mesmo que ele não mereça. Porque assim Deus me perdoa. E é isso que ele fez por mim. Eu amo a Deus. Ele me perdoou. Eu vou perdoar o meu próximo. Enfim, você pode ler ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver os ensinamentos de Jesus, a vida dele. É fantástico, gente. É uma vida demais. Que nos custa fé seguir ele, mas
traz paz, viu? Traz paz e, obviamente, vida eterna. O Espírito Santo é um presente de Deus e ele vai te ajudar. Você não está sozinho, você não está sozinha. Em Atos 2,38, Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom, o presente do Espírito Santo. E a gente sabe que quando Jesus ascendeu para o céu, né, ele morreu, se entregou, foi ressuscitado, apareceu para um grupo de pessoas, apareceu para os discípulos, e aí ele tá, tipo assim, na última reunião dele, ele começa a subir pro céu, tipo assim, nos vemos depois. E Jesus vai subindo, e tem 2 anjos que aparecem ali, e eles falam: homens da Galileia, não fiquem tristes, porque da mesma forma que vocês viram esse Jesus subir, ele voltará. E Jesus fala, antes de subir, de que ele vai pedir que o Pai envie o Espírito Santo para nós. Então nós não estamos sozinhos. Se você precisa superar algo na sua vida, sem Deus, você tenta fazer na força do seu braço, você tenta fazer, entendeu? Na sua própria força, tipo assim, eu vou mentalmente vencer essa batalha. E aí você nunca consegue, cara. Você fica em vício, você fica vivendo uma vida onde cai nos mesmos pecados. É porque você não tá vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você tá vivendo uma vida só na sua carne. A Bíblia fala sobre isso também. Nós temos que viver uma vida com o Espírito Santo, cear com Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo é dado como um presente para te ajudar a viver conforme a vontade de Deus. Nós podemos pedir qualquer coisa estando na vontade de Deus e Ele nos ouve. Só que como que a gente vai pedir as coisas que estão na vontade de Deus? Só estando em comunhão com o Espírito Santo. Aqui, ó, eu botei algumas questões proféticas, promessas que ainda acontecerão, tá? Porque nós estamos em 2025, estamos na era da graça, do Espírito Santo, aonde muita coisa está acontecendo no mundo, os sinais das dores de parto já estão aqui, os espaçamentos estão diminuindo, cada vez mais as nações vão ficar em conflito, vão ficar em caos, questões climáticas. A tendência não é que diminua, tá? A tendência é que tudo fique pior, para que depois surja um Salvador aqui na Terra, também conhecido como Anticristo, e ele vai trazer uma paz mundial, uma ordem mundial, e assim ele vai enganar muita gente. Mas algumas coisas que ainda nos aguardam. Retorno de Cristo, lembra? Da mesma forma, Galileus, que vocês viram esse mesmo Jesus subir, ele voltará. E Jesus fala que ele voltará do leste ao oeste, o céu será algo, como é que ele fala? Como um raio, né? De leste a oeste. Enfim, vai ser algo óbvio, tipo assim, Jesus está voltando. Ele volta em poder e em glória. Ele diz que o Filho do Homem voltará em poder e em glória. Então Jesus retornará. Ele vai resgatar também os seus, né? O arrebatamento. Estabelecer o seu reino aqui na terra. A ressurreição dos mortos. Todos serão ressuscitados, os justos para a vida eterna e os ímpios para a condenação. Está em João. O juízo final. Todos serão julgados por suas obras, cada um... Lembra que no mundo espiritual não dá para esconder nada? Então todos serão julgados por suas obras, cada um receberá o que merecer segundo suas ações. Aí você pode ficar com medo, né? Ixi, se eu for receber o que eu mereço, cara, eu tô condenado. Mas aí que tá, lembra? Jesus veio e pagou o preço por nós. Então se a gente crê que Ele é o Senhor Salvador, e a gente se arrepende do pecado, não vive mais essa vida, olhos nele, segue ele, com a ajuda do Espírito Santo. Nós temos a salvação, gente. Ele nos salva. E no dia que a gente estiver no juízo final perante o Pai, e a nossa lista, quem sabe o diabo vai aparecer com uma lista de pecado e começar a nos acusar, eu só imagino Jesus pegando aquela lista e rasgando, e dizendo: eu paguei o preço por ele, ele é meu, ela é minha. Sei lá, cara, vai ser demais. A derrota final de Satanás, a antiga serpente, o opositor, o enganador, o mentiroso, ele não ficará solto para sempre. Ele terá uma derrota final. E ele será lançado no lago de fogo. Ele já perdeu para Jesus, tá? Isso já tá claro. Jesus só não fez tudo isso acontecer. Para pensar comigo. Jesus podia já ter voltado, podia ter estabelecido seu reino na terra, novos céus, nova terra. Joga o diabo no lago de fogo, né? O anticristo, a besta. Por que ele não faz isso logo? Porque existem mais pessoas que precisam ouvir as boas novas de Jesus, para que possam escolher ou segui-lo ou rejeitá-lo. Mas graças a Deus, vocês estão ouvindo as boas novas hoje. E eu também já ouvi.
E eu resolvi acreditar. Se você tá na live aqui ou se você tá assistindo esse vídeo no nosso canal do YouTube, ainda dá tempo, se você tá vendo isso. Novos céus e nova terra, Deus criará um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Nos lembra algo, né? Lembra o Jardim do Éden? Era um mundo perfeito. E Deus fará novos céus. Haverá um novo som, uma nova canção. E será perfeita novamente. Então, isso é uma das promessas que eu mais amo, gente. O fim do sofrimento e da morte. Deus enxugará toda lágrima. E não haverá mais morte, tristeza ou dor. Jesus te ama. Se você ainda está respirando, ainda dá tempo de se entregar completamente ao amor dele. Aí tá meu Instagram também, pessoal, Instagram do Avivamento Sem Nome. De vez em quando eu posto os conteúdos lá e eu falo sobre esses encontros online lá nos stories. Então se você quiser me seguir, fica à vontade, né? Eu podia ficar aqui sentado por 10 horas só pensando no que eu mesmo falei. Porque assim, se isso não é uma boa nova pra você, eu não sei o que vai ser, cara. Não tem nada que possa superar o amor de Deus. Nada. Não tem dinheiro, não tem profissão, não tem relacionamento humano que possa preencher o vazio no coração, a não ser Jesus Cristo. Porque o reino de Deus não são só palavras, mas ele vem com poder. A gente vê Jesus andando dessa forma, a gente vê os discípulos andando dessa forma. Então, precisa do poder de Deus. O poder de Deus acompanha a mensagem verdadeira. Meu, as nossas curas e libertações não vêm do Pablo, tá? Eu sou um ser humano simples, que não pude pagar pelos meus próprios pecados. O poder vem de Deus, tá? Nos vemos em 5 minutos. Então, Pablo, eu tava aqui, tá? Agora eu ando com uma alergia, assim, muito forte no meu corpo, tá? Enfim, é no corpo inteiro que me dá alergia. E eu já tinha lido que a questão da alergia é algum processo de alguma raiva que eu tô tendo, né? Eu não tô conseguindo externalizar. E a pele é o maior órgão do corpo. E aí se dá justo na pele. Mas eu passo, sim, por algumas situações bem delicadas na minha casa. Quando eu cheguei lá nos fundos, estava tendo simplesmente uma roda de Exu na minha casa. Bárbara, como você tá se sentindo agora? Eu tava com muita coceira, eu tive que tomar 2 loratadinas agora. E começou uma irritação no pé, assim, absurda. Eu quero que você entenda sua autoridade em Deus agora. Você é filha amada de Deus. E o poder dele, a glória dele, é manifesta através de você. É o desejo do Pai, brilhar a luz dele na escuridão, aonde você estiver. O inimigo quer colocar medo em você. Ele quer que você fique insegura. Ele quer que você fique irritada. Enfim, ele quer todas essas coisas, tá? E se você faz a sua parte no natural e ainda assim não vê mudança, então agora simplesmente nós vamos pedir ajuda para o Espírito Santo e eu creio que ele pode remover toda essa doença. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora: toda doença atacando a pele da Bárbara seja removida, saia completamente ao som da minha voz, pela autoridade de Jesus Cristo. Em 3, 2, 1. Diabo, tira a mão da Bárbara agora. Fora! Em nome de Jesus, submeta-se agora pelo poder do Espírito Santo. Vamos! Feche a boca, submeta-se. Pelo poder do nome de Jesus. Não me interessa o seu nome. O que interessa é que hoje você sai desse vaso. Ao som da minha voz, você sai desse vaso e leva a doença. 3, 2, 1. Seja livre, Bárbara. Aleluia. 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 Ai, não é maravilhoso? Esse ano de 2025 eu coloquei um propósito. Na virada do ano eu participei ali de um batismo coletivo, 700 pessoas foram batizadas e me veio a palavra confiança, que é para mim aprender a confiar em Deus. Só que eu tenho muito forte a questão da ansiedade. A ansiedade, ela vem expressa como, tipo, ataque de pânico, algo do tipo ou não? Às vezes sim, uma sensação que eu vou morrer. Você vai ser livre e curada disso, eu não tenho dúvida. O poder de Deus é maravilhoso. Você não foi criada, Josi, para ter medo da morte. Então, pelo poder do nome de Jesus, eu quebro agora toda legalidade de ansiedade, de ataque de pânico
causada por demônios contra a vida da Josi. Fora desse vaso do Senhor. Fora tristeza. Completamente saindo em nome de Jesus. Vamos. Toda tristeza, toda amargura, o medo do futuro. Eu cancelo agora pelo poder do nome de Jesus. O que aconteceu? Eu senti uma coisa saindo pela minha cabeça. E aí eu fiquei mais leve. Aleluia, Josi. Como eu relatei pra ti algumas coisas, né, que a gente falou no Insta, e agora, desde quando começou que eu entrei, eu tô chorando muito, Uhum, e eu sinto muita raiva, uhum. e é isso. Você, amada, você estava aqui no ensino, na parte que eu falei de Jesus? Eu peguei o final. Tá. Depois eu boto no YouTube, eu quero que você assista. Mas Tá. fica tranquila, tá? Porque você vai sentir agora o Espírito Santo te tocando, eu não tenho dúvida. Essa raiva não é sua, Renato. Pelo poder do nome de Jesus, eu tomo autoridade agora sobre os espíritos malignos atacando a Renata, trazendo raiva. Essa raiva não é dela, é de vocês. E eu comando agora que vocês saiam. Vamos lá, saindo da Renata. Agora, em nome de Jesus. Vamos? Tristeza, saia da Renata. Depressão, saia da Renata. Vem, Espírito Santo. Enche a Renata, Espírito Santo. Essa raiva não é sua, Renata, nunca foi. A raiva de um demônio tentando te enganar. Fora da Renata. Vamos lá, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Renata, filha amada de Deus, redimida pelo sangue do Cordeiro, pertencente ao reino de Deus. Eu tô com dor de cabeça também, Ok, bota a mão sobre a sua cabeça. que começou. Ah, vai ter que sair. Bota a mão sobre a sua cabeça. Pelo poder do nome de Jesus. Vamos lá. Espírito maligno. Larga a cabeça e sai do corpo da Renata. Pra superfície agora, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Condena a Renata. Vamos lá. Renata, tá me ouvindo? Tô Como é que você tá? melhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Cordeiro de Deus! Glória a Jesus! Saiba que é um novo começo pra você, viu? É um novo começo de esperança e de alegria em Jesus. As coisas velhas já passaram, Renata. E você recebeu o perdão dos seus pecados. E o perdão dos seus pecados, através de Jesus, trouxe cura para o seu corpo, para a sua mente. Aleluia! E você optou em se importar com a voz de Deus, com a opinião de Deus e não com a opinião dos homens, Renata. E o Senhor vem e te encontra por causa disso. Porque você está confiando mais em Deus do que em si mesma, você está confiando mais em Deus do que na opinião do que os outros vão pensar. Esse é o caminho, Renata. Ei, Espírito Santo, encontra a Renata agora. Aleluia, é tudo real, gente. É tudo real, a Bíblia é real. O que vocês me dizem? O amor de Deus é real, o sacrifício foi perfeito. Aleluia. A evidência está aqui. Lembra, gente, Jesus pregou as boas novas e ele fez milagres e curou pessoas e expulsou demônios. E mesmo assim teve gente que não acreditou, mas teve gente que creu. Então que sejamos essas pessoas, as que creem em Jesus e no seu mover. Boa noite. Olá. Eu acabei cochilando ali na parte da ressurreição, né, de Jesus. Uhum. E quando eu acordei com a Bárbara falando. E eu comecei a ter vontade de chorar nessa hora. Uhum. E aí comecei a ficar com medo. Uhum. Né? A minha vontade era de desligar. E eu devia ter desligado antes de ter cochilado. E eu também vim das terapias, né, do ocultismo. E eu sinto que eu preciso renunciar todos os pactos que eu fiz. Então você fala, eu renuncio e manda bala, um atrás do outro, tá? Vai lá. Eu renuncio todos os portais que eu abri. Em nome de Jesus. Eu renuncio a todas as técnicas que eu fiz, curso que eu aplicava em outras pessoas. Eu renuncio a todo medo. Isso, o medo não vem de Deus. Aleluia. Toda ansiedade, eu renuncio a toda ansiedade que eu sinto. Uau, uau. Filha amada, criada e desejada por Deus. Essas são as palavras sobre a sua vida, Hannah. Pelo poder do nome de Jesus, eu tomo autoridade agora sobre todo e qualquer espírito maligno
tentando desligar a chamada através da Hannah, dizendo para ela de que isso não funciona, dizendo para ela que não tem saída, pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito maligno, demônio que entrou através do que ela renunciou e também o que ela não falou ainda, mas já decidiu no coração que não quer, eu comando que é o som da minha voz, saia do corpo dela. Você está em boas mãos, Hannah. Você está nas mãos de Deus. Muitas coisas mudaram já na minha vida, muita libertação. Quando eu digo muita, é muita mesmo. Eu já até falei, não aguento mais cair na igreja, porque toda hora tem coisa pra tirar. Ah, tem que sair, meu. E, Tem que sair. e quando eu não vou lá onde a Carol já foi e conheceu, eu vou na igreja da Sheila também, que ela também tem a igreja dela, eu gosto muito das duas. E é isso, assim, eu só queria agradecer mesmo. Lembrem, tudo o que aconteceu aqui, vocês podem fazer também. É simplesmente anunciar as boas novas de Jesus, o que está na Bíblia, e aí comandar em fé que essas coisas aconteçam, que as curas aconteçam, que os demônios saiam, porque tudo está sob a autoridade de Jesus. Rapidinho, olha só, enquanto tu orava aqui, Deus me tocou de falar aqui para edificar a tua fé. Enquanto tu orava por mim, dizia que Deus já tinha me mostrado o caminho de como fazer em relação à minha situação toda. Deus falou para mim, é pregação da palavra, que muitas vezes eu luto, quando chega a oportunidade, eu fico naquela luta para pregar. E aí Deus me trouxe aqui que enquanto eu prego, Ele cuida dos meus, né? Enquanto eu ministro a palavra, faço a obra de Deus, Ele cuida dos meus. E o resto é para deixar nas mãos dele, né? Então, enquanto tu falava aí, Deus me revelava aqui, então, para edificar a tua fé. Aleluia. Que Deus te use na oração. Amém. Deus, e obrigado, me encorajou muito, viu? Glória a Deus.